É inacreditável que a maioria das pessoas ainda não se dão conta do que está realmente acontecendo. Algo muito maior está sob as cortinas dessa pandemia. Vou tentar hoje algo diferente. Os gráficos, para mim, são os melhores recursos didáticos que existem. Por isso, eu vou usar esse recurso, esse método, para melhor compreensão do ponto onde estamos em relação aos eventos que levarão à Batalha do Armagedon. De acordo, é claro, com as Santas Escrituras, que é o foco desse canal. Certamente, esse será o vídeo mais longo do canal, mas nele está contido tudo o que precisamos compreender sobre o grandioso momento em que vivemos. Vamos iniciar pelos 7 selos citados no Apocalipse de João. Os 6 primeiros selos são os 6 primeiros anos da história. Isto está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, essa terra tem 7 dias ou 7.000 anos de criação. A ciência diz que a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Porém, sabemos através do apóstolo Pedro, como vimos, que ela tem 7.000 anos de criação, mais 6.020 anos de vida, de Adão até hoje, e 13.020 anos no total. Mas alguém pode questionar dizendo, isso é a sua interpretação das Escrituras. Sobre isso, é preciso que entendamos o que o mesmo apóstolo Pedro ensinou. Nenhuma Escritura é de particular interpretação. Ele quis dizer com isso que as Escrituras têm apenas uma interpretação. O que elas estão dizendo. E elas, as Escrituras, estão dizendo, não eu, que essa terra tem 7 dias ou 7.000 anos de criação, mais 6.020 anos de vida desde Adão até hoje, somando um total de 13.020 anos. Essa é a contagem do nosso tempo, conforme as Escrituras. Compreendido isso, vamos para o 7º selo. Esses últimos 1000 anos da história é tão importante que o apóstolo João o descreve em 221 versículos, enquanto usa apenas 34 versículos para descrever os outros 6 selos, ou 6.000 anos anteriores. Ele começa dizendo assim, e isso é algo muito importante para compreender o momento em que vivemos. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Veja bem, não é meia hora. Ele disse quase meia hora. O que isso significa? Que meia hora, em 1000 anos, é 20 anos e 8 meses. Estamos no ano 2020, ou seja, já se passaram 19 anos desta meia hora. 19 anos por quê? Porque a conta começa em 2001, quando foi aberto o 7º selo. Há um espaço de tempo entre a abertura do 7º selo e o grande evento em que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. E como estamos a menos de 1 ano e meio do tempo de 20 anos e 8 meses, a qualquer momento o primeiro anjo tocará a sua trombeta. Onde cairá do céu saraiva de pedras misturada com fogo, e 30% da erva verde será destruída. Erva verde também significa plantações de alimento. Logo em seguida,
O segundo anjo tocará sua trombeta. E uma coisa, o apóstolo João não disse o que era, mas disse que era uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, que é lançado no mar, matando 30% das criaturas do mar e destruindo 30% dos navios, ou seja, 30% do transporte marítimo será comprometido. Após esse evento grandioso, o terceiro anjo toca sua trombeta, e uma grande estrela como tocha envenenou a terça parte dos rios, ou seja, 30% da água potável também será comprometida. Em seguida, o quarto anjo toca sua trombeta e acontece algo que não podemos imaginar. A terça parte do sol, da lua e das estrelas são feridas e deixam de dar sua luz. Eu, particularmente, não consigo compreender como 30% da luz do sol, 30% da luz da lua e 30% da luz das estrelas deixará simplesmente de existir. Muito menos compreender as consequências desse evento no clima do planeta, nos oceanos, nas florestas, nas geleiras. Isso é algo muito grave, tão grave que é incompreensível, é impossível medir. Então o quinto anjo toca sua trombeta, e uma estrela cai na terra e abre um abismo. Dele sai uma nuvem de gafanhotos com aparência de cavalos aparelhados para a guerra, com couraças de ferro, coroas sobre a cabeça, governados pelo rei do abismo, Apolion ou Abaddon, que traduzido significa destruidor. Veja, somente um ser na Terra leva esse título, o destruidor, que é Lúcifer, o rei da discórdia, o rei da guerra. Por essa descrição de João, podemos ver que uma arma de guerra é detonada, causando grande destruição. E aviões e helicópteros se levantam. Ou seja, uma guerra é declarada. E há apenas uma grande guerra para acontecer na Terra. A Guerra das Guerras, a mais destruidora de toda a história. A Batalha do Armagedon, onde as nações do mundo, de uma ou de outra forma, lutarão contra Israel, com o objetivo de despojá-la de suas riquezas e recursos. É disso que trata a quinta trombeta. Logo após isso, o sexto anjo também toca sua trombeta. E são soltos os 4 anjos do rio Eufrates, para que seque e passe os exércitos de Gog. E é dado o número de seus soldados, 200 milhões, o maior exército reunido na história da Terra. E a batalha do Armagedon tem andamento, com grande destruição e morte. O apóstolo João revela que essa grande batalha terá 3 anos e 6 meses de duração. Como sabemos disso? Porque o Senhor levantará 2 profetas para proteger Israel por 42 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses, o mesmo tempo de duração da batalha. Nesse tempo, esse grandioso exército de 200 milhões de soldados padecerá ao extremo, pois esses 2 profetas o afligirá com seca, sangue e toda sorte de pragas e destruição. Fogo descerá do céu sobre eles. Nenhuma arma que usarem atingirão Israel por esse tempo de 3 anos e 6 meses. Então, por fim, o sétimo anjo toca a última trombeta e anuncia que os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor. E as nações, extremamente castigadas pela boca dos 2 profetas, tornam-se agora extremamente iradas, totalmente enraivecidas. É bom fazer aqui um parêntese e falarmos de Gog. Gog será o líder desse exército que lutará contra Israel. Ele foi citado pelo profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39 do seu livro. Mas quem é ele? Ele é chamado por João de a besta. João também fala de um outro personagem que estará ao lado de Gog, o falso profeta.
João diz que o dragão, que é Lúcifer, a besta, que é Gog, e o falso profeta reúnem os reis da terra para a batalha no vale do Armagedon. Bem, ponderemos sobre isso. Se a besta, assim chamada por João, é Gog, o falso profeta não é outro senão a outra besta citada nos versículos 1 a 10 do capítulo 13 de Apocalipse. E isso fica bem claro quando analisamos essa escritura. Aqui está uma foto do Vale do Armagedon, onde esse exército se reunirá e ficará impedido pelos dois profetas. Eles não passarão daí antes dos longos 3 anos e 6 meses de grande tormento que sofrerão. Após o toque da 7ª trombeta, o Senhor manda que os 7 anjos derramem as 7 taças da ira de Deus, que serão enviadas até o fim da batalha do Armagedon. Aqui tem uma nota importante. A 6ª trombeta e a 6ª taça citam o rio Eufrates, que secará para que Gog e seus 200 milhões de soldados atravessem rumo a Israel. Podemos ver aqui nesse mapa o rio Eufrates, que nasce no Iraque, passando por toda a Síria, e será atravessado pelos exércitos de Gog. E sobre a Síria, e tudo o que tem acontecido lá, assista o vídeo O Fim dos Dias Começou na Síria. Você vai encontrar esse link na descrição desse vídeo. Muitos estudiosos e doutores da Bíblia dizem que a Batalha do Armagedon não é a mesma batalha citada por Ezequiel nos capítulos 38 e 39. Mas, se lermos atentamente a batalha citada pelo apóstolo João em Apocalipse, a batalha citada por Ezequiel e a batalha vista por Zacarias no capítulo 14, veremos que, nas 3 batalhas, há um grande terremoto no final, as aves do céu devoram os corpos dos inimigos de Israel, e os mesmos inimigos levantam a espada uns contra os outros em grande confusão. A não compreensão de que esses profetas falam de uma mesma batalha é uma questão de interpretação de texto e não das Escrituras. Sabe, são coincidências demais para o estômago do acaso digerir. Um outro fato importante que precisamos dar atenção é que as pragas das taças, com exceção da 7ª, são derramadas apenas sobre os que fazem parte da aliança maligna de Gog, e não sobre a humanidade inteira. Isso fica bem claro na descrição do apóstolo João em cada uma das pragas, as quais não vamos ler uma a uma aqui, devido ao tempo, para que esse vídeo não fique tão longo. Outros eventos ocorrem durante as 6 primeiras taças. Por isso, estamos deixando a 7ª e derradeira taça para o seu lugar de honra, o final. Após os 3 anos e 6 meses, a besta, que é Gog, um líder militar, mata os 2 profetas. E à frente de seus exércitos, invade a cidade de Jerusalém e praticamente a destrói. Essa invasão, apesar de parecer vitoriosa, irá durar somente 3 dias e meio. Após os 3 dias e meio em que seus corpos insepultos estarão nas ruas de Jerusalém, os 2 profetas ressuscitam e sobem aos céus. E se analisarmos bem, há uma enorme possibilidade do que o que conhecemos como o arrebatamento dos justos ocorra nesse momento em que os 2 profetas sobem aos céus. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e os que ficarem vivos serão arrebatados, a encontrar com o Senhor nos ares. Por que seria uma grande possibilidade que os justos sejam arrebatados juntamente com os 2 profetas? O motivo é simples. Os eventos que acontecerão após isso, os eventos da 7ª taça,
não deixará sobreviventes na terra. Pelo que é relatado, é impossível sobreviver a eles. Vamos ver isso daqui a pouco. Antes, porém, o Senhor descerá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e receberá os judeus que estão esperando por ele, o Messias, e vão ficar assustados e surpresos quando virem as marcas dos cravos em suas mãos e pés, vendo com seus próprios olhos que ele é Jesus, o que foi crucificado. E isso está registrado no livro de Zacarias. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que foi ferido na casa de meus amigos. Então, os judeus arrependidos se ajoelharão, prantearão e adorarão o Senhor seu Deus. Após receber os judeus fiéis, o Senhor aparecerá no céu, para que todo olho veja. E os justos que morreram no Senhor são ressuscitados. A besta, que é Gog, e o falso profeta são mortos, e seus exércitos e nações destruídos. Certo tempo após isso, pois Ezequiel diz que Gog e seus exércitos serão sepultados em Israel, a sétima taça será derramada, junto com ela toda a ira de um Deus justo. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. O apóstolo João disse que nunca houve tão grande terremoto sobre a terra. Esse terremoto será causado pelos continentes e ilhas se ajuntando em uma só terra. Grandes ondas invadirão as nações, devido à grande pressão dos continentes exercida sobre os oceanos. Os vales serão levantados e os montes aplainados. Toda a estrutura da terra será abalada e a sua geografia será totalmente transformada. E as cidades das nações caíram. Nova York, São Paulo, Londres, Tóquio, todas as cidades serão reduzidas a pó. Caiu do céu pedras de 1 talento, mais ou menos 36 quilos. Uma chuva de bolas de fogo, pesando quase 40 quilos, abrasará toda a terra. Como disse, é impossível alguém sobreviver nessas condições, a não ser que o Senhor o envolva com seu poder. Talvez alguém até seja poupado dessa maneira. A terra então é queimada e purificada. E aqui, algo quase totalmente desconhecido pela maioria dos cristãos. Os justos arrebatados voltarão à terra e a habitarão, conforme o Senhor prometeu em Mateus 5:5. As cidades serão reconstruídas, certamente com a providencial ajuda das 10 tribos perdidas de Israel, que retornarão do norte, colocando à disposição sua avançada tecnologia, que alcançaram durante todo esse tempo em que viveram separados. Satanás é preso, e inicia-se então o governo milenar de Jesus Cristo, que durará o restante dos 1000 anos. Uma sociedade justa, sem corrupção, será estabelecida na terra. Mas antes de terminar o milênio de paz, Satanás será solto por um tempo. E Miguel, o arcanjo, reunirá as hostes celestiais para a batalha espiritual de Gog e Magog, onde Satanás e seus anjos serão expulsos para sempre ao seu próprio lugar. Em seguida vem o juízo final, onde o Senhor Jesus Cristo se assentará para julgar homens e mulheres e conceder a cada um a recompensa merecida. E por fim, a terra será celestializada para a habitação dos eleitos de Deus, aqueles santos fiéis que cumpriram todas as leis e ordenanças de seu evangelho. Bem, isso é o que dizem as Santas Escrituras. Pode haver uma coisa ou outra incompleta ou um pouco fora da ordem, mas basicamente, em termos gerais, essa é a cronologia dos fatos até a segunda vinda
do nosso Salvador Jesus Cristo. Porém, o mais importante é ter muito claro em nossa mente o momento em que vivemos. Hoje nós estamos bem aqui, no final dessa quase meia hora da abertura do 7º selo ou 7º milênio. A qualquer momento, poderemos presenciar o evento da primeira trombeta. Ainda temos tudo isso aqui a percorrer antes de nos encontrar com o Senhor. E isso não vai durar menos que 3 anos e meio, pois a Batalha do Armagedon, embora já em curso, ainda não começou oficialmente. Os exércitos ainda não invadiram Israel. Essas informações que temos são para nos dar conta da importância do momento em que vivemos. Um momento grandioso, um momento de preparação para alcançar o privilégio e a honra de encontrar nas nuvens aquele que depressa vem.